Então, gente, bom dia. É assim, eu tenho um professor que de vez em quando durante as aulas online, ele fala assim: vocês topam uma história? Então, estou falando para vocês, né? Estou propondo para vocês topam uma história? Tem mais ou menos uns 7 dias, um paciente meu, ele não era bem meu paciente. Antes ele não era paciente de ninguém, né? Então, o que que acontece? Ele já sabia que tinha pressão alta, mas ele não se cuidava. E, assim, meio que negava que tinha pressão alta. Ele não estava se importando com isso, né? Ele pensava em outras coisas, menos na pressão alta, não cuidava. E aí, desde quarta-feira passada, ele começou a ficar com a visão embaçada, nos 2 olhos e manchas pretas. Ele dizia que ele viu uma mancha preta. Isso passou a preocupá-lo, né? Aí ele foi medir a pressão, bum! 22/12, 24/12, e foi aí que ele resolveu me trazer o caso dele. Então, o que que acontece? Já tinha mais de ano que ele tinha pressão alta, mas ele achava que tudo bem, não era nada que estava mudando a vida dele, então ele não precisava tratar, ele estava sossegado. E ele estava vindo muito incomodado com uma dor na nuca, mas ele achava que devia ser uma dor muscular, então ele estava tomando anti-inflamatórios, analgésicos, e não melhorava, e aquela dor na nuca, fez fisioterapia, não melhorava, e não correlacionou aquele desconforto, né, com a pressão alta. Então, aí eu comecei a dar o medicamento de pressão para ele, né, e logo marcamos para ele ir a uma oftalmologista para a gente ver como é que estava o fundo de olho dele, como é que estava tudo, né, porque tinha uma séria preocupação com esse olho. Então, nesse espaço de quarta para quinta, nós providenciamos isso. A doutora avaliou e viu que ele tinha o fundo de olho de uma crise hipertensiva mesmo, que ele estava já com apresentando lesões no fundo de olho dele, numa parte do olho que fica lá atrás e que é muito acometida pela pressão alta, e que se você não cuida, se você não toma providências urgentes, você pode ficar cego. E cego assim, tipo, não tem volta, porque vai atingir o nervo do olho, e o nervo do olho, quando ele é atingido, não tem como voltar atrás, né? Então, essa pessoa, ele foi urgentemente, nós internamos, né? Ficou na UTI para conseguir baixar a pressão, porque era uma pressão muito alta, que a gente não conseguia baixar rápido. Tinha uma suspeita muito grande que podia ter alguma coisa no cérebro também que pudesse estar piorando tudo isso. Aí fez uma tomografia, a tomografia num primeiro momento foi bem inocente, assim, não tinha nada significativo, mas ele ainda corria o risco de ter um derrame, um AVC, porque a pressão sempre muito alta e remedinho por boca não dava certo, tinha que ser um medicamento na veia injetável, que só se faz na UTI. Ele foi internado na UTI, ficou lá e tal. E aí, durante esse processo na UTI, que ele ficou lá no caso dele, foi tudo bem. Ele poderia ter tido derrame, ele poderia ter morrido, ele poderia ficar sem a visão, né? Ele ainda, no momento, está com a visão um pouco turva ainda, mas já melhorou bem a visão, mesmo assim, com a melhora da pressão, né, que já tem uns dias, com a melhora da pressão já melhorou a visão. Então, o que que acontece? Como ele não estava tratando da pressão, aí durante os exames que foram feitos durante a internação dele, descobrimos que o coração dele já estava hipertrofiado. O que que é hipertrofiado? O ventrículo esquerdo, que é uma parte do coração, quando ela está hipertrofiada,
Vocês lembram que o pessoal que faz academia, faz hipertrofia, faz crescer o músculo do braço? Então, o coração, quando ele está lutando contra a pressão, ele cresce também a espessura do músculo dele, como se estivesse fortalecendo os músculos do corpo, ele fortalece o músculo do coração também. E aí começa a crescer. Isso não é bom, essa hipertrofia do músculo do coração, porque ele fica mais sujeito a arritmias, né? Então depois a gente conversando, a gente descobriu que ele sentiu umas palpitações, os batimentos acelerados no peito, né? E isso, com o passar do tempo, a gente vai ter que ir verificando melhor, né? Mas até o momento, com relação ao paciente, agora ele está estável em uso de medicação via oral, já saiu da UTI, tá bem. Mas o que eu quero levar dessa história para vocês? É que pressão alta é uma coisa muito séria. Não dá para ficar tendo pressão alta todo dia, mesmo que ela não mude sua vida, ou às vezes você, não é que ela não mudou sua vida, você não põe sentido que aquilo que está te incomodando às vezes é dela. Por exemplo, esse paciente, ele sentiu uma dor na nuca, e essa dor na nuca já era um sinal, e ele achava que era uma dor muscular, e não era, era da pressão. Assim como as palpitações que ele sentia, que ele achava que era nervoso, que não tinha nada a ver, também são um reflexo da pressão alta, porque já estava tendo uma alteração no músculo do coração. Ele não colocou, ele achou que a pressão alta, ok, que não ia dar em nada, porque ele não estava sentindo nada que ele correlacionasse com essa pressão. Mas na realidade, tinha algumas coisas que ele já estava sentindo sim, e ele nem associava uma coisa com a outra. Então isso tudo é muito sério, porque tem coisas que aparecem no corpo da gente por causa da pressão alta, e a gente não consegue correlacionar com a pressão. A gente acha que é outra coisa, e quando vai ver é a pressão alta. Já ouviu falar aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, pressão alta constantemente também faz o coração ficar doente. E é por isso que a gente tem que cuidar. E não é só o coração. No caso desse paciente, o olho, ele poderia ter ficado cego. E ele não tem consciência disso. E até o momento parece que ele ainda está um pouco descrente, né? Infelizmente tem pacientes que demoram um pouco para a ficha cair. Mas isso é uma coisa muito séria, né? E outra coisa, um agravante dessa história toda. O paciente fuma. Gente, cigarro acaba com a vida. Vamos parar de fumar, devia ser proibido. Acaba com a vida. O cigarro deixa faz uma transformação no corpo da gente, que ele atrai muita coisa ruim. Atrai derrame, atrai infarto, atrai câncer. Atrai muita coisa ruim, atrai problemas pulmonares que não tem reversão, atrai câncer de garganta, câncer de estômago, dá gastrite, úlcera de estômago, aquela coisa que vai para dentro e modifica todas as suas células, você envelhece muito mais rápido. Uma coisa que eu não falei para vocês é que esse paciente, ele tem 38 anos. Pensa, um paciente de 38 anos, até foi uma falha minha, eu já deveria ter falado a idade dele. Ele não é um senhor de 60, ele tem 38 anos, ele tem uma vida pela frente. E aí? E agora? Né? Porque o prognóstico, a gente sabe que se ele não se cuida, em um ano ele já pode ter um infarto, um derrame. Se ele não se cuida, ele não vai chegar aos 50 anos. E aí? Gente, tem muita gente nessa situação. Vamos ter que mudar isso, né? Então, eu tenho até eu ando fazendo uns livros e eu tenho um curso que eu tô pensando assim para os pacientes que têm pressão alta, para eu explicar assim de forma simples, né, para vocês entenderem. Mas isso é uma coisa para depois.
no momento é o seguinte, eu quero que vocês todos tenham consciência, que vocês passem isso de pessoas para pessoas e vão espalhando essa notícia, eu não digo, mas essa informação, né? Por quê? Tem muita gente nessa situação, e isso é muito sério. E isso leva muitas pessoas a ter que ficar internada. Isso leva muitas pessoas a desenvolverem, depois desse problema do coração hipertrofiado, que muitos falam que o coração está inchado, mas não é inchado, é hipertrofiado que a gente fala, né? Com a parede espessada. Depois dessa situação, chega um momento que o coração não dá conta mais. Aí o que ele faz? Em vez de espessar a parede, ele dilata. Então, quando ele está com a parede espessada, num raio-x de tórax a gente pode ver ele meio gordinho, maior um pouco do que realmente deveria estar no raio-x de tórax, numa chapa de tórax. Mas pode acontecer além desse espessamento, ele ter a dilatação, aí ele vai ficar bem maior na chapa de tórax. Então a chapa de tórax ajuda bastante a gente a visualizar esse tipo de coisa. Lógico que não é o melhor dos exames. Aí ele fez esse melhor dos exames para ver o tamanho do coração, o funcionamento do coração, e no ecocardiograma que a gente viu esse coração hipertrofiado. O coração hipertrofiado no ecocardiograma ele é bem visível, dá para ter uma boa ideia. Então, o ecocardiograma, para quem não sabe, é como se fosse um ultrassom do coração. Só que, além do cardiologista ver essas estruturas, as estruturas do coração, né, os pedacinhos do coração, os ventrículos, os átrios, as válvulas, ele vê o coração bombando, funcionando. Então, ele consegue tirar informações de como que está funcionando o coração, né, como é que está o fluxo do coração dentro do sangue dentro do coração. Então, é super importante, é um exame que ajuda bastante. É lógico que não é o único exame, né? Tem outros exames, inclusive neste caso, são vários exames que ele tem que fazer para poder nortear melhor o tratamento dele. Mas o ecocardiograma já esclareceu bastante coisa e já ajudou bastante no tratamento. Como ele ficou monitorado na UTI, então a gente conseguiu ter uma base do batimento cardíaco dele também, que realmente tinha umas acelerações, né? E que já foi entrado com medicamento para diminuir um pouco isso, inclusive um medicamento que faz duas coisas, um medicamento que abaixa a frequência cardíaca e ao mesmo tempo ele diminui o batimento, reduzindo a chance de arritmia, que são essas acelerações diferentes do coração que acontecem por causa da hipertrofia, por causa da pressão alta, né, daquela crise mesmo que ele passou. Então, é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Eu gostaria que realmente que vocês compartilhassem com quem vocês conhecem que tem pressão alta, com pessoas que ainda estão fora da casinha, que não acreditam, né? Isso é um caso real. É lógico que eu não posso falar quem, não posso falar onde, mas é um caso real que aconteceu esses dias e que me impulsionou a falar para vocês e colocar isso e alertar, né? Então o objetivo é alertar. Então, turma, é isso. Um grande abraço para vocês, a gente vai se falando. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários, que assim que eu puder eu vou explicando, tá? Eu deixei disponível para vocês também um e-book grátis que ajuda você, se vocês me escreverem qual e-mail de vocês, ou o telefone, ou WhatsApp, de preferência o e-mail, porque daí vai mais bonitinho, né? Vai mais certinho. Então, vocês deixam o e-mail de vocês na minha caixa de mensagens, não nos comentários, na minha caixa de mensagens. Vocês deixam o e-mail
para eu poder enviar esse e-book grátis, que tem um monte de dicas, um monte de ideias assim sobre os termos que a gente usa em medicina, o significado do uso de alguns medicamentos. Então eu acho que vai ser bem esclarecedor para quem não tá nesse mundo, não vive esse mundo que a gente vive, que é o mundo dos pacientes, da saúde, das doenças, né? A gente fala muito que infelizmente tem as doenças, então esse mundo das doenças que muita gente tem, e todo mundo almeja ter uma saúde, mas infelizmente para a gente ter uma melhor saúde a gente tem que enfrentar essas doenças e encarar isso de frente. E quanto mais esclarecido nós estivermos com relação a isso, nós conseguimos ajudar no tratamento, nós conseguimos uma interação melhor com o médico. Então, quanto mais esclarecidos vocês estiverem, vai ser melhor para o médico tratar. Esse paciente, para vocês terem uma ideia, ainda está relutante com o tratamento porque ele não acredita que tudo isso está acontecendo com ele. Afinal de contas, ele é muito jovem. Então é aí que a gente tem que alertar. Ele é muito jovem, só que não, né? 38 anos, né? Já não é mais um mocinho, como eu falo para eles no consultório, né? Já tem uma certa idade. Então, e eu vou dar um outro alerta para vocês, tá? Não é só o pessoal a partir dos 30 que tem os problemas, não. Tem gente que a partir dos 20 já tem. E tem adolescentes, quando são esses adolescentes já com vários problemas de saúde, tem gente que já tem problemas de saúde desde criança, podem também ter pressão alta e podem chegar num quadro desse tipo. Então, não é a idade, é o histórico da gente. Tá? Nesse e-book grátis, inclusive, eu deixei lá como é que você pode fazer já seu histórico e passar para o seu médico prontinho, seu histórico. Eu acho isso super legal porque vai te ajudar a já chegar com um script, assim, com uma história sua pronta para o médico e vai ajudar demais seu tratamento, né? Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido, assim, a minha preocupação em deixar claro tudo isso, né? E o meu zelo, né? O meu cuidado em querer deixar vocês bem informados, né? Para que, assim, quanto menos pessoas passar por esse tipo de coisa, melhor, né? Passar por todo esse risco, quanto menos passar por todo esse risco, melhor. Ok? Um abraço grande, até mais.